meus amores! Como que vocês estão? Descansaram bem durante a noite? Tiveram uma noite de sono revigorante? Estão aí animados para mais um dia de aula? Vamos lá com a Pro? Isso aí! Então fechem os seus olhinhos para nós pedirmos a bênção de Jesus para essa aula ser, sucesso! Vamos lá? Fechem os olhinhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, porque o Senhor está conosco o tempo todo. Obrigada por cuidar de cada detalhe de nossa vida, porque o Senhor se preocupa conosco. Nós somos muito gratos por isso. Senhor, nos ajude a termos uma boa aula, que possa ser muito produtiva, que possamos aprender bastante e também nos dê um ótimo dia na sua presença, na sua companhia, porque assim a gente sabe que o dia vai ser bom. Pode ser que alguns desafios venham, mas contigo tudo fica muito mais tranquilo de conseguir passar, de conseguir vencer também. Esteja com as pessoas que nós amamos, cuidando de cada uma delas. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Vamos lá? Tudo certo? Olha só, a aulinha de hoje é de português. Antes de começar a assistir o vídeo, se você não leu as informações que a Pro sempre deixa lá no e-class, volta lá, pausa o vídeo que agora é o momento. Por quê? Antes de vocês começarem a assistir a aula com a Pro precisa que vocês escrevam no caderno o conteúdo, porque eu vou conversar com vocês sobre o conteúdo que estará escrito aí. Eu preciso que vocês acompanhem, tá bom? Acompanhem aí no caderno, tá? Então esse é o momento. Pausa o vídeo, pega o seu caderninho de português e copie o que está lá em anexo. A Pro vai deixar lá advérbios, conceito. O conceito, ou seja, o que é isso que nós vamos conversar, é para vocês copiarem no caderno, tá bom? Esse anexo. Não se esqueçam. Combinado? Vamos lá? É isso aí. E também não se esqueçam da tarefinha, tá? Que eu vou deixar aí para vocês fazerem também, para vocês colocarem em prática tudo que a Pro explicar para vocês aqui na aula, tá? Vamos comigo? Então vamos lá. Se você ainda não fez isso, pausa o vídeo que ainda dá tempo. Se você já fez, vem comigo e vamos que vamos. Vamos embora. Olha só. Como a Pro já falou ali no comecinho, hoje na nossa aula de português, nós vamos falar sobre os advérbios. Gente, o que é advérbio? Algo muito simples, vocês já vão perceber, tá? Advérbio é uma palavra que ela modifica o verbo. Ela modifica, ela dá um sentido para o verbo. Pode ser modificar mostrando o verbo o tempo, o modo como aquele verbo aconteceu, o lugar onde ele aconteceu, tá? Então essa palavra que modifica aí esse verbo, essa ação, ela é chamada de advérbio. Opa, vocês estão acompanhando aí com a Pro no caderno, né? Então olha só. Pro, como que eu quero visualizar isso? Então vamos comigo, olha só. Por exemplo, volto logo. O volto aqui, o que é esse volto? Isso é a minha ação, ou seja, na língua portuguesa nós chamamos de verbo, tá? Então esse é meu verbo. Agora que vem o quê? O meu advérbio, que vai o quê? Modificar o meu verbo. Então, eu não só volto, eu volto o quê? Eu volto como? Logo, certo? Então olha só, volto logo, tá bom? Então é o quê? É tempo, esse é o meu advérbio de tempo. Tá bom? Porque eu não só vou voltar, que é o meu verbo, eu estou modificando ele, eu vou voltar, mas eu vou voltar logo. Então é meu advérbio de tempo, tá bom? Deu para entender? Olha só meu advérbio modificando o meu verbo. Outro exemplo aí que a Pro deixou para vocês aí no caderno, que vocês estão acompanhando aí, né? Olha só. Falei o quê? Isso, calmamente. Olha só. Opa, vamos escrever mais para cá para caber. Olha só, o meu verbo aí, falei calmamente. Olha só, olha o meu verbo aqui, verbo falei, né? Vem do falar, muito bem. Essa é a minha ação. Só que aqui, eu não só simplesmente falei. Eu poderia, olha, eu falei, mas eu falei como? Qual foi o modo? Isso, calmamente. Então, esse meu advérbio aqui, ele é de modo. É o modo como a minha ação foi feita, tá bom? Então eu falei, mas eu falei calmamente, certo? Então esse aqui é o meu advérbio modificando o meu verbo. Estão vendo como que é fácil? O outro exemplo que a Pro colocou aí para vocês.
iremos lá. Muito bem, nós iremos. Tá, iremos é meu verbo, do verbo ir. Iremos, mas iremos onde? Lá. Então, olha aqui o meu advérbio de lugar, tá bom? Nós iremos onde? Lá. Então, é o lugar que nós iremos. Esse aqui é o meu advérbio modificando o meu verbo, tá? Então, viram? Viram só? Ele modifica dando ideia de modo, de tempo, de lugar. Então eu volto, mas eu volto logo. Então esse logo aí, ele está modificando o meu verbo, mostrando que o tempo que ele vai voltar. Ele vai voltar o quê? Logo, rápido, né? Então é meu advérbio logo modificando o meu verbo, que é o volto. Então, pessoal, esse é o advérbio. Mas ele vai modificar só verbo? Não. O advérbio também pode modificar o quê? Um adjetivo. Então, olha só. Acompanhando aí com a Pro, ó. O advérbio pode ainda acompanhar ou modificar um adjetivo, muito bom. E até outro advérbio, muito bem. Então, olha só. Muito bom. Esse carro, acompanhando aí com a Pro. Esse carro é muito bom. Então, olha só, onde está o meu adjetivo aqui? Qual que é o meu adjetivo da frase? Isso, bom. Ele é o meu adjetivo, ó. Só que ele é bom, certo? Só que ele não é só bom, ele é muito bom. Então, olha só o meu advérbio, certo? E esse advérbio aqui, ele é de intensidade, tá bom? Mas aí a Pro vai explicar esses advérbios, os tipos de advérbios mais pra frente. Aguenta um pouquinho aí, tá? Então, olha só. Esse carro é muito bom. Ele não é só bom, ele é muito bom. Então, olha o advérbio aqui, modificando o meu verbo, tá? Ele é o meu adjetivo. Então, nesse caso, a gente aprendeu que ele modifica verbo, mas ele também modifica adjetivo, certo? Muito bom. Então, o carro não é só bom, ele é muito bom. Então, esse advérbio aqui está modificando o meu adjetivo. Então, dá pra ver aí que o advérbio também modifica, além do verbo, adjetivo também. Essa é a função dele, tá bom? Muito bem. Agora, ele também pode modificar o próprio advérbio. Olha lá, ele acompanha, ele pode modificar o próprio advérbio. Como? Que a gente viu ali, ó. Muito bem, olha só. Ele estava o quê? Muito bem. Olha só. O bem aqui é advérbio. Ele está acompanhando aqui o verbo, ó, estar, tá bom? Ele estava o quê? Ele não só estava ali, ele estava o quê? Ele estava bem, certo? Então esse aqui é um advérbio. Advérbio o quê? De modo, tá bom? A Pro vai explicar os tipos, tá? Mas advérbio de modo, porque era o modo como ele estava, era como ele estava. Só que ele não estava só bem, ele estava muito. Muito também é um advérbio, tá bom? Opa, Pro. Advérbio, ó. Também é um advérbio, tá? Ele está ali acompanhando outro advérbio, dando ali intensidade, tá? Porque ele não estava só bem, ele estava muito bem. Então são dois advérbios, ó. O bem, que é um advérbio de modo, é a forma como a pessoa estava, e o muito, que é um advérbio de intensidade, que vai o quê? Modificar o meu próprio advérbio, porque ele não estava só bem, ele estava muito bem, tá bom? Então só aí a gente já entendeu que a função do advérbio é modificar. Então ele pode modificar um verbo, né? Então ali na frase, por exemplo, volto logo. O meu verbo volto, ele está sendo modificado pelo advérbio logo. Então ele não vai só voltar, ele vai voltar logo, certo? E a gente aprendeu que ele também pode modificar um adjetivo. Então esse carro é muito bom. O carro não é só bom, ele é muito bom. Então meu adjetivo bom está sendo modificado ali pelo meu advérbio muito, para dizer que esse carro era muito bom. Ele não era só bom comum, certo? Ele era muito bom. Então também ele pode modificar um adjetivo, além de modificar o próprio advérbio, tá? Então, é o que a gente viu aqui, ó. Ele estava muito bem. Então ele não só estava bem, que é um advérbio de modo, a forma como ele estava muito bem, que é um outro advérbio, tá? De intensidade, muito. Então, muito bem. Tá bom, meus amores?
Então é super tranquilo. Mas ele também pode modificar uma frase? Pode, ele também pode modificar uma frase, como nós vimos aí, ó. Ele pode, além de modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, ele está muito poderoso. Ele pode modificar também uma frase inteira, olha lá. Infelizmente, o quê? O que está falando aí, ó? Infelizmente, no Brasil, é o quê? É assim. Então, olha só. A gente poderia falar no Brasil é assim? No Brasil é assim, mas eu estou colocando o quê? O infelizmente. Então, assim, infelizmente no Brasil é assim, tá? Então, o meu infelizmente aí, ele está intensificando, modificando a minha frase. Porque eu poderia colocar felizmente no Brasil é assim, infelizmente no Brasil é assim. Então, não é só no Brasil é assim, infelizmente no Brasil é assim. Então, ele também está modificando aí a minha frase inteira, tá, meus amores? Então, qual é a definição geral do advérbio? Que a gente já conseguiu perceber aí, que ele gosta de modificar, né? Ele não deixa as coisas iguais. Olha lá, advérbio é a palavra invariável. O que é invariável? Não muda, ela não vai mudar. É em gênero, ou seja, não tem feminino e masculino. Advérbio é uma palavra que não muda de gênero, ela é daquele jeito, ela não vai mudar, tá? Não tem, por exemplo, infelizmenta ou infelizmento. Não, é infelizmente para ambos. Então ela não varia em gênero, mas ela também não varia em número. O que é isso? Em número. Não tem essa de singular plural. Não tem, por exemplo, infelizmentes. É infelizmente, então ela não muda, tá? Então o advérbio é uma palavra invariável em gênero, não tem feminino e masculino, e nem em número não tem singular ou plural, tá? Ela é daquele jeito. E ela modifica um verbo, que a gente já viu, a Pro deu exemplos, ela modifica um adjetivo, ela modifica outro advérbio e ela pode modificar até uma frase inteira, tá bom? Exprimindo, dando sentido de modo, lugar, tempo e outros advérbios que a gente vai ver aí. Muito bem. Aí vocês têm, que a Pro colocou, e eu espero que vocês tenham escrito no caderno bem bonitinho, feito aí a sua tabela caprichada. Eu sei que fizeram porque vocês são muito caprichosos mesmo, né? Porque vocês são alunos da Pro. Então esse capricho aí já vem ali de natureza. Então olha só. Essa tabela está mostrando pra gente os principais tipos de advérbios, tá? Então nós temos advérbio de afirmação. Gente, os nomes são bem sugestivos, são bem autoexplicativos. Os nomes já se explicam. O que é um advérbio de afirmação? Ele afirma algo. Então assim, ó, de certo, certamente, realmente, sim, efetivamente, tá? Então ele está afirmando. Então no caso, esse advérbio ele vai modificar e dar sentido de afirmação para aquele verbo, ou para aquele adjetivo, ou para aquele advérbio, ou para aquela frase, tá bom? Então, por exemplo, se a gente for modificar essa frase e colocar de afirmação, certamente no Brasil é assim, ou seja, eu estou afirmando que no Brasil é assim, viu só? Então aqui caberia também esse advérbio de afirmação, tá bom, gente? Eu estou afirmando algo, é daquele jeito. De dúvida, talvez, quiçá, né, que é a mesma coisa ali, de certo, porventura, acaso, provavelmente, possivelmente. Então eu poderia colocar aqui também, ó, para modificar a frase, possivelmente no Brasil seja assim. Então, possivelmente, né? Então esse advérbio aí na frase, ele está modificando a frase, dando a ideia de quê? De dúvida. Quer dizer, talvez. Eu poderia fazer uma frase assim, ó. Talvez eu vá hoje na piscina. Então, talvez eu vá. Aí, eu tô modificando o quê? O meu verbo ir, né? Talvez eu vá na piscina hoje, né? Fica melhor. Então, talvez eu vá, tá? Então, eu tô modificando ali meu verbo ir, né? Colocando o quê? Uma dúvida. Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. E de intensidade, a Pro falou isso pra vocês, olha lá. Então, ó, de intensidade pode ser muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tá? E alguns outros que deem esse sentido de intensidade. Então, o que a Pro falou? Esse carro é muito bom. Então, ele tá modificando meu adjetivo ali bom para falar que ele não é só bom, ele é muito bom. Então, tá dando o quê?
um sentido de intensidade. Então, o meu advérbio muito está modificando o meu adjetivo bom, dando sentido de intensidade. Então, o carro é muito bom, tá? Estão conseguindo entender? É fácil, né, gente? É bem intuitivo, assim, é bem lógico. De lugar, pode ser o quê? Aqui, ali, aí, lá, acolá, cá, atrás, perto, longe, abaixo, acima, né? Adiante, dentro, fora, além, certo? Então, assim, tudo indicando lugar, tá? Então, eu posso colocar aí também, como que eu posso colocar falando de lugar? Ele estava aqui hoje. Então, assim, ele estava o quê? Aqui. Então, ele não só estava, ele estava aqui hoje, entendeu? Então, aqui está dando o quê? Modificando o meu verbo de estar ali, né? Falando o lugar que estava. Então, por isso é um advérbio de lugar, tá bom? Muito bem. E de modo? A Pro já falou pra vocês, o modo é a forma como tá. É o modo como está. Então, por exemplo, pode ser bem, mal, assim, apenas, depressa, devagar. E a maior parte dos advérbios de modo, eles terminam em mente, tá bom? A maior parte, não todos, tá? Mas a maior parte termina, por exemplo, calmamente, tristemente, propositadamente. Então, por exemplo, meu amigo caminhava calmamente pela rua de casa. Então, o que? Meu amigo caminhava, olha lá meu verbo caminhar, né? Meu amigo caminhava calmamente pela rua de casa. Então, ele não só caminhava pela rua de casa, ele caminhava calmamente. Então, olha meu advérbio modificando o meu verbo caminhar, falando da forma como eu estava caminhando, como meu amigo estava caminhando. Então, por isso é advérbio de modo. É o modo como a pessoa está fazendo esse verbo, essa ação, ou como está sendo esse adjetivo, certo? Então, ou minha frase. Então, assim, o advérbio de modo, ele vai dar esse sentido de como está acontecendo aquilo, o modo como é, tá bom? É isso, olha lá. E de negação, é o quê? Eu estou negando, está sendo negado aquilo. Então, não, tampouco, absolutamente, entendeu? Então, gente, esse advérbio, ele vai o quê? Modificar, dando a entender o quê? Uma negação, tá? Então, por exemplo, tampouco gosto de tomar suco junto com a comida. Então, tampouco gosto, então tá modificando ali meu verbo, certo? Então, assim, colocando o quê? Negação, tô negando aquilo. Então, tampouco gosto de tomar um suco junto com a refeição, certo? Então, conseguiram perceber aí? O meu advérbio tampouco está modificando o meu verbo gosto, tá bom? Dando sentido de negação. Eu não gosto daquilo. E de tempo, gente? De tempo aí tem bastante coisa que dá pra escrever. Olha, hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, antes, depois, ainda, antigamente, nunca, jamais, agora, sempre, já, afinal, constantemente, enfim, entrementes, né, que é a mesma coisa que enquanto isso, imediatamente, hoje, primeiramente, tarde, diariamente, provisoriamente, anualmente, novamente, sucessivamente, né, que é assim sucessivamente, então assim vai indo, né, raramente, tá bom? Então, assim, tudo isso vai dando ideia de quê? De tempo, tá? Então, que nem aquela frase que a Pro falou no começo lá, volto logo. Então, olha meu verbo aí sendo modificado. Eu não só vou voltar, eu vou voltar logo. Então, o tempo que eu vou voltar é logo, é rápido, tá bom? Estarei hoje em casa com a minha mãe. Então, eu estarei o quê? Onde? Quando? Eu estarei quando? Hoje, tá bom? Se fosse onde, seria de lugar, né? Mas eu estarei quando? Eu estarei onde? Hoje, tá? Então, hoje eu estarei. Então, o hoje está modificando o meu verbo estar, falando que é o momento que eu estarei, tá bom? Então, é advérbio o quê? De tempo, tá? Então, hoje eu estarei em casa com a minha mãe. Então, eu não só estarei em casa, eu estarei hoje. Então, eu estou dizendo ali que o meu verbo está sendo modificado para falar do tempo que a minha ação está acontecendo. Tá bom? Então, esse daí é o advérbio de tempo. Gente, até aqui tá tudo bem? Certo? Então, vamos lá, ó. Como se vê, nem todos os advérbios terminados em mente
são de modo. Pode ser que tenha aí outros advérbios que sejam de modo, mas que não terminem em mente, tá bom? Não é necessariamente todos. Repare ainda que nunca e jamais são advérbios de tempo, tá bom? Então, jamais, nunca são advérbios de tempo. Quando, como, onde, porquê são advérbios interrogativos. Então, quando chegaram as crianças? Como? Então, são interrogativos. Onde? Por quê? Eles estão interrogando, tá bom? Aquela ação. Quando é advérbio interrogativo de tempo, tá bom? Então, como, de modo, onde, de lugar, porquê, de causa. Então, quando, ele pode ser um advérbio ali interrogativo, ele pode ser de tempo, como, de modo, onde, né? Então, assim, o onde pode ser de lugar, o porquê pode ser de causa, mas ali, ó, interrogativo, tá bom? Muito bem, meus amores, é isso então. A Pro vai deixar uma tarefinha para vocês fazerem, tá bom? Para colocar em prática tudo aquilo que nós falamos, tá? Eu vou deixar aí em anexo para vocês fazerem. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção, tá bom? Tranquilo? Legal? Então é isso. Um super mega master beijo para vocês e até a próxima aula.